teve uma que tu contou, que foi lá no... Acho que foi no Falé. Falé. Que o cara foi te perseguindo com disparo, foi pegando estilhaço ali na... Ali foi estilhaço que entrou nas pernas, mas estilhaços pequenos. A história é ótima. Ele vai correndo e o estilo vai batendo no... Vai batendo no meio das minhas pernas. Olha como é que os caras estão habituados à guerra. Não, o Busnelli foi... Já passou por algumas comigo, já foi baleado algumas vezes. Aí ele... Não, aquele estilhaço foi estilhacinho de merda. Agora conta do M. Costa. Pô, esse aí... Essa ocorrência que ele foi baleado numa ocorrência contigo, né? Como é que foi essa ocorrência? O M. Costa, na verdade, o M. Costa, o Tchu, vou chamar ele de Tchu, que ninguém chama ele no BOPE de M. Costa. O Tchu foi um grande ponta que ombreava comigo na época que eu era ponta. Cara, né? Porque quando você vai adquirindo ali, você começa a comandar frações, você puxa a ponta uma vez ou outra, porque às vezes numa comunidade que os pontas não conhecem a favela, eu como comandante eu vou puxar a ponta. Mas isso já deixa de ser uma regra. Porque se eu passo a comandar uma fração, e o comandante da fração, ele é requisitado o tempo todo no celular, fala no rádio, ele tem que delegar funções, ele tem que distribuir as missões dentro daquela fração. Então fica difícil você puxar a ponta e delegar. Eu já puxei muito a ponta comandando, mas eu evitei. Vai ficar mais no meio. Vai com o terceiro homem ou o segundo homem, às vezes. Ou então você, como comandante, você troca com os pontas, que às vezes eles vão tomando certas posições na infiltração ali, na conduta, aí às vezes você acaba assumindo a ponta, aí você vai fazendo aquele revezamento. Mas quando eu era soldado, cabo, eu era ponta agressivo mesmo, eu era um cara destemido. Por exemplo, hoje em dia eu não faço 50% do que eu fazia quando era cabo. Mas eu não faço mesmo. Juízo. Não, até por causa da velocidade que muda, né? Eu era mais leve. A idade vai chegando, né, cara? Era complicado. Aí, com a idade vem um pouco de... Vem as limitações da idade também. E Sim. vem o senso de responsabilidade. A experiência vem. E vai te falando... Sim, mas qual foi a pergunta que você fez? A ocorrência com o M. Costa. Sim, do M. Costa. A gente estava falando dele. O M. Costa foi um ponta ali que ombreava muito comigo. Na antiga equipe Charlie. É uma equipe Charlie lendária, que era feita só de medalhões do BOPE. Os melhores do BOPE estavam nessa equipe, e eu fazia parte dessa equipe. Uma equipe que tinha Moraes, tinha Roca, tinha Gripe, tinha Barcelos, depois entrou, mais para frente entrou o De Lima, Tourinho, Tchu, o Brito. A nossa equipe era o Real Madrid do BOPE. Essa época. Os Galácticos do BOPE. Era essa antiga Charlie, né? E eu trabalhava nessa Charlie, quem fazia a ponta comigo era o Tio, o M. Costa. O M. Costa, ele era destemido a um ponto que chegava a ser irresponsável. Não é possível que aquele cara, às vezes, eu falei, não é possível que ele não está raciocinando que ele vai morrer. O M. Costa foi baleado 5 vezes. Caralho. E pelo menos umas 2 eu estava. Mas 2 eu estava com ele. Essa foi no Alemão em 2007. Jogos do Pan foi em 2007, não foi isso? Foi. Então, operação no Complexo do Alemão. O governo queria dar uma pressão ali, porque eles uma quantidade de roubos, de furtos muito grandes na época dos Jogos Pan-Americanos. Isso ia pegar mal para a cidade. Então, eles desencadearam uma grande operação no Alemão para a gente dar uma pressão no narcotráfico, nos marginais. Enfim, desencadearam uma operação no Alemão antes dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Essa operação foi complicada. Foi muito... A bala comeu... Aliás, qualquer operação no Alemão, a bala come, mas essa daí foi impressionante. Eu estava com uma patrulha até muito boa, que era essa que eu te falei, da Charlie. Era eu, o M. Costa, Fonseca, Tourinho, o Roca, tinha todo mundo. Enfim. Então a operação se desencadeou. Nós entramos ali pela Joaquim de Queiroz, na Itararé, a minha fração.
E começou a troca de tiro já ali logo na entrada, né? E nós fomos ali conquistando terreno, adentrando a comunidade, sendo ali, tomando muito tiro, né? Rechaçado mesmo, com muita munição, cara. As outras equipes entrando pelo outro lado, Nova Brasília, aquela coisa toda, né? Do complexo. Num dado momento na operação, isso lá para meio-dia, a operação começou 5, 6 horas da manhã. E meio-dia ainda não tinha acabado os tiroteios. A gente ainda estava combatendo. Por quê? Quem dominava o Morro do Alemão nessa época era um traficante muito mau. Ele era ruim até com os moradores. Nem os moradores do Alemão gostavam dele. Era o tal de Tota. Me parece que ele foi assassinado a mando da alta cúpula do Comando Vermelho para entrar o Pezão, né? O Pezão acabou assumindo no lugar dele. Dizem que aquele ator... Virou ator, né? Mr. M matou ele. Virou ator agora. Virou global. Não, lá do Afro-Reg. Eu fiz o... Do Afro-Reg. Eu fiz o filme com ele, cara. Dizem até que quem matou o Tota Amando da alta cúpula foi esse garoto aí. Enfim, o Tota era um marginal muito perigoso, assassino de moradores da própria comunidade. Se ele cismasse com alguém na favela, que ele desconfiasse que delatou ele, ou viu ele entrar numa casa que ele ia dormir, porque todo dia ele dormia numa casa diferente, porque ele não confiava no morro, porque ele sabia que o morro não gostava dele. Que ele andou matando alguns moradores lá numa covardia. Ele matou um morador lá por causa de um jogo de futebol, numa pelada, que ele apostou no time dele, o time dele acho que perdeu, ele matou um cara por causa de uma aposta. O cara era sanguinário e ruim. E quem era o assassino dele, quem gostava de matar para ele dentro da comunidade, era um de vulgo feinho, um marginal de vulgo feinho, que esse cara ficava lá no miolo do Alemão, numa localidade chamada Largo do Bulufa. Era ali o que se concentrava, tanto o feinho quanto o Tota. O Tota gostava de se esconder naquele miolo lá do morro, né? E essa operação se desencadeou e a gente nessa guerra desde manhã, e meio-dia a guerra não tinha parado. Eu consegui chegar até o Largo do Bulufa. Aí aconteceu uma coisa, até um fato que eu nunca mais esqueci. Eu, Fonseca, o Tchu e o Emerson, lá do BOP, no Largo do Bulufa. Chegamos no Largo do Bulufa e o Roca conseguiu acessar uma casa, uma laje alta no meio do tiroteio, porque a gente estava tomando muito tiro de uma parte mais alta do morro. E o Roca tentou acessar uma laje para ver se visualizava essa agressão. Ele tentando ali, na condição de caçador, né? Com a luneta, porra. A gente estava tomando muito tiro de fuzil num pedaço do morro e a gente não conseguia enxergar esse cara. Aí a gente se abrigou ali no Largo do Bulufa, pegamos um beco aqui no canto e ficou ali. Eu, o Tchu, o Fonseca e o Emerson. E o Roca subiu. O Roca tomou uma chuveirada de bala nessa laje, meu amigo, que eu não sei como ele não morreu. Ele sabe disso aí. Se o Roca estiver me vendo, tu lembra disso. Ele virou um peixe frito em cima da laje, virando para lá e para cá, para não morrer. Porque acho que ele conseguiram avistá-lo, ele nesse ponto. Só que estava numa laje maior. Alguém estava numa laje mais alta do que ele. Começou a tentar pegar ele ali. Ele conseguiu sobreviver. Ele conseguiu sair da casa e ele ficou com o Urco, com o Emerson. A gente apelidava o Emerson de Urco, né? É o apelido do Emerson. Aí ele desceu e ficou com o Emerson aqui embaixo. Eu, o Fonseca e o Tchu ganhamos esse beco da direita porque a gente estava tomando tiro também vindo do interior do Largo do Bulufa, para quem vai para o areal lá dentro. A gente ouviu uns disparos vindo lá do miolo, eu falei, pô, tem alguém atirando lá na frente também na gente. Aí eu fui com o Fonseca devagarzinho, pelo canto do beco aqui. Aqui é a principal da Joaquim de Queiroz, que é o miolo do morro, é aquela principal que atravessa o morro todo. Só que a gente pegou um bequinho aqui lateral, paralelo a Joaquim de Queiroz, e fomos escondidinho andando ali. Eu e o Fonseca. E o Tchu, o M. Costa. Só nós três. O Roca estava saindo daquele problema que ele arrumou e o Emerson estava esperando ele embaixo.
Eu falei, pô, Fonseca, vamos ali que eu vi alguma coisa ali na frente. E tô indo. O Fonseca atrás de mim e o tio, o M. Costa atrás dele. E tô mandando. O morro, o pau quebrando no morro todo, cara. Qualquer lugar do Alemão tinha tiroteio, né? Aí eu avistei assim de longe, eu vi uma movimentação no fundo desse beco que tava, né, um pouco escuro. Aí eu cheguei pro Fonseca, o Fonseca tava com a luneta e tava atrás de mim. Eu falei, Fonseca, tem uns caras ali na frente. Eles não me viram, porque a gente veio se abrigando, escondidinho e com a silhueta bem reduzida. Eu consegui me esconder atrás de um abrigo ali, que eu não me lembro o que era, um saco de entulho, alguma coisa assim. Eu me escondi ali, sentei, fiquei ajoelhado e observando. Eu vi que tinha uns 4 ou 5 caras gesticulando e falando muito alto. Pareciam estar nervosos. E eu já sabia que era vagabundo. Eu ainda não tinha visto o fuzil com eles. A gente só via assim, de longe mais ou menos. Eu não estava conseguindo avistar fuzil ou ver algum fuzil na mão deles, porque eles estavam de costa. Aí eu falei, Fonseca, eu vou ajoelhar, você apoia o fuzil no meu ombro. Porque às vezes quando o atirador, né, ele está sem nenhum apoio, você ajoelha, ele está atrás de você, ele encosta o fuzil no teu ombro e dá aquela olhada lá para frente. O Fonseca apoiou o fuzil dele no meu ombro e eu tô olhando a movimentação lá na frente. Daqui a pouco o Fonseca fala assim, Albarello, tem 4 vagabundos armados de fuzil ali. Eu falei, que isso, cara? Tem 4 vagabundos armados de fuzil ali, eles estão discutindo, estão fazendo alguma coisa. Falei, pô, vamos no talento, cara. Vamos tentar surpreendê-los. Quando o Fonseca tá conversando comigo isso, nesse exato momento que eu tô definindo uma ação, o tio passa pela gente e sai correndo e entra no meio dos caras. Ele saiu correndo e entrou no meio dos 4. Imagina 4 vagabundos aqui conversando em pé. Cada um com um fuzil na mão. Entra o cara do BOP no meio aqui. Dos 4. Aí o Fonseca falou assim, caramba, o tio é maluco. Vamos atrás dele. E nós tivemos que ir atrás do M. Costa. O M. Costa começou a trocar tiro com eles, que não tinha nem como enganjar o fuzil. A nossa troca de tiro ali, naquele momento, foi num espaço de 30 centímetros. 40 centímetros aqui, cara. Foi na pele. O M. Costa conseguiu encostar o fuzil no cara. Ele não, o que ele encostou o fuzil aqui e atirou, não conseguiu enganjar para atirar nele. O bandido que estava do lado desse, que o M. Costa pegou, atirou nele. Só que não tinha ângulo nem para levantar o fuzil de tão colado que estava um corpo no outro. Foi aquela troca de tiro tão na pele que não tinha nem espaço para enganjar. Imagina nós 4 aqui, com a distância dessa mesa só, um atirando no outro. Quando o tio, o M. Costa, atirou no primeiro, esse cara caiu. O bandido que estava do lado dele deu uma rajada de fuzil, deu um tiro no pé dele, atravessou o coturno dele, o calcanhar atravessou o pé dele. Ele foi baleado logo ali. Porque o tiroteio foi muito na pele. Eu vim correndo, acertei. Esse que baleou ele, eu encostei praticamente o meu fuzil nele e atirei. Tinha um beco aqui à direita, ele correu com a mão na barriga e com o fuzil e subiu. Só que eu vi o tio caindo, sangrando no chão e gritando. Porque ele, na hora que ele foi baleado, ele caiu. Ele tomou um tiro na perna, né, no pé, que atravessou o calcanhar, caiu. O que atirou nele, eu atirei colado praticamente, foi um tiro pele a pele. Ele não me viu chegando. Esse que eu baleei correu com um fuzil, baleado, entrou num beco e já deu um pinote, mas eu tinha acertado a barriga dele, porque eu encostei praticamente nele. E ele atirou no tio. E os outros 2? Um correu para cá. Esse que o tio acertou no peito, virou o fuzil, a gente começou a socorrer o tio ali. Ele, pô, tô com meu tiro no pé, tomou um tiro no calcanhar, atravessou o calcanhar dele com o turno, foi um tiro feio que pegou no pé dele. E na hora que a gente estava preocupado, naquela hora ali, eu nem estava preocupado com quem correu, qual foi o outro bandido que conseguiu se dar bem nessa. Eu sei que eu fui tentar socorrer. O que ele pegou era o tal do Feinho, que era o assassino do Tota.
Esse que estava no chão, sabe o que ele fez? Ele viu que a gente estava tentando botar o tio no colo para levar. Ele virou mesmo baleado. Ele virou e apontou o fuzil pra gente sem a gente ver. Porque eu estava preocupado em pegar o tio baleado. O Fonseca, graças a Deus, viu e conseguiu neutralizar ele na hora. Ele fingiu que estava morto e ele virou o fuzil para matar a gente, cara. Porque o tiroteio foi a 30 centímetros, 40 centímetros, a nossa troca de tiro com esses 4 bandidos. Entendeu? Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu ouvi só o barulho. Eu falei, o que foi, Fonseca? Ele, porra, ele virou o fuzil para matar você, cara. Porque eu fui pegar o tio no colo. Pra mim, o tiro que o tio tinha dado nele tinha matado ele, porque ele caiu. Ou ele tava ali muito mal, né? Que nada, ele tomou um tiro, fingiu que tava morto, pegou o fuzil e virou pra me dar. Porque eu tava pegando o tio no colo. Com esse tiro... Aí os outros 2 que conseguiram fugir, nós baleamos 2. Esse que eu baleei, que entrou no beco. Esse que... O tio que foi pro saco. O tio que foi pro saco ali, que o Fonseca conseguiu ainda neutralizar ele, que era o Feinho, um dos maiores assassinos do morro. Aí a gente tava ali com o tio baleado, com um cara com um fuzil baleado, o outro que eu não sabia para onde correu, ele correu baleado. Para esse que deu o tiro no M. Costa, eu consegui balear ele. Ele subiu uma escada e os outros 2 pararam 5 a 10 metros à frente e ficaram dando tiro na gente. Os outros 2 que você perguntou. Então eu tinha um baleado, um marginal baleado, o tio baleado, eu e o Fonseca sozinho. Aí quem veio atrás? Dar um suporte, o Urco, o Emerson. O Emerson que estava lá com o Roca naquele problema que o Roca foi subir numa laje e tomou aquela saraivada de bala. O Emerson ouviu esse tiroteio todo e me ouviu falar no rádio. Falei, cara, o M. Costa tá baleado, eu tô com o M. Costa aqui, tô com o marginal baleado também. Foi um entreveiro aqui, um tiroteio na pele. O Emerson veio e deu um suporte. Aí o Emerson começou a trocar tiro sozinho com os outros 2 que correram. Começou a trocar tiro com os 2. Para eu poder tirar com o Fonseca o tio e o Feinho com o fuzil dele. O marginal. Certo? Aí eu e o Fonseca tiramos o tio baleado, o marginal baleado, e o Emerson ficou trocando tiro com 2. Né? É um tiroteio muito intenso. Ali é o miolo do alemão, ali é Largo do Bulu, Fareal, ali é o coração. Depois, aí socorremos, fizemos a ocorrência, aquela coisa toda, né? Porra, 2007, Jogos Pan-Americanos, eu nunca mais esqueci disso. Eu tinha um grande amigo na Polícia Civil, que era o Dr. Fernando Moraes, delegado da DAIS. Escuta essa. Figuraça, já foi convidado para vir aqui. Vai vir porra, aqui aquele cara ele é demais. Muito gente boa, cara. Um irmãozão que eu tenho na polícia. Doutor Fernando me liga, a gente no hospital com o tio baleado, fazendo ocorrência. Depois daquele entreveiro todo, doutor Fernando Moraes me liga e falou assim: ó, Barelo, teve uma fração do BOPE que trocou um tiro, teve um tiroteio intenso agora no Largo do Bulufa. Uma fração. Tu sabe dizer qual foi? Eu falei, pô, doutor, foi a minha. Ele tá de brincadeira. Porra, inclusive nós pegamos o tal do Feinho, que era o braço direito do Tota, né? E o outro também foi baleado. Esse, depois que eu baleei, que ele conseguiu correr com um fuzil, me parece que ele faleceu e os próprios marginais levaram ele para o hospital, né? Mas ele estava com sangue quente, ele conseguiu correr. Eu não pude ir atrás dele porque eu tinha que socorrer meu amigo, né? E ele conseguiu ficar vivo durante um tempo, morreu um dia depois, alguma coisa nesse sentido. Esses 4 que estavam ali, que teve esse entreveiro todo, nessa distância de 30 centímetros, né? Eram os seguranças do Tota. O Tota estava numa casa ali, na nossa frente, escondido. Esses 4 estavam fazendo a segurança dele. Quer dizer, a gente combateu com os 4 seguranças dele e a gente, por estar com um colega nosso baleado, a gente teve que fazer a exfiltração e extrair, sair fora daquele cenário. Se por acaso a gente conseguisse neutralizar 1 ou 2 no combate e a gente batesse as casas ali, a gente ia achar o chefão. Caramba. Porque ele estava ali. Na verdade, o Tota estava do lado, um portão na frente, a 8 metros da onde foi todo esse entreveiro, escondido dentro de uma casa.
E o doutor Fernando, como acho que estava com ele no grampo, alguma coisa nesse sentido na inteligência, me ligou e falou: o entreveiro no Largo do Bula foi com quem? Eu falei: pô, doutor, foi com a minha fração e eu tô com um colega baleado. Ele: porra, vocês estavam, acho que a centímetros do patrão que estava escondido dentro de uma casa. Caraca. Eu falei: pô, não acredito. E o Emi Costa ficou bem, cara? Depois ele foi baleado mais umas 2 vezes ou 3. Mó furado, hein, Emi Costa? Pô, vou te falar um negócio, mano. Tô mó gato preto, mano. O Albarello, no caso, Emi Costa. Vou ficar ligado.